Gênesis capítulo 4, verso de número 6, diz o seguinte: Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? E por que descaiu o teu semblante? Olha a pergunta de Deus para Caim: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? E eu penso que a primeira área da nossa vida onde nós precisamos prestar contas a Deus, e é exatamente por isso que ele pergunta isso a Caim, são as nossas emoções. As nossas emoções. A pergunta justamente gira em torno do que Caim estava sentindo, da ira que ele estava sentindo, da revolta que ele estava tendo no coração. Sabe, algumas pessoas dizem que nós somos seres racionais e que têm emoções, mas eu ouvi dias atrás uma definição que na verdade nós somos seres emocionais com a capacidade de raciocinar. E eu começo a olhar para as pessoas e eu acho que essa é uma definição até mais clara do que é o ser humano. Me parece que o emocional do ser humano é muito mais forte, é muito mais atenuado do que a sua capacidade de raciocínio. Você já parou para pensar quantas decisões na sua vida você tomou sem raciocinar, apenas por emoção, apenas por sentimento, por coisas que você estava sentindo na hora? Nas suas relações interpessoais, por exemplo, alguém te fez algo e a sua resposta em relação à atitude do outro, seja ela positiva ou negativa, muitas vezes não tem a ver com um princípio bíblico, com uma verdade do seu coração, mas muitas vezes a sua resposta ao outro está simplesmente ligada a uma emoção que você sente. Se ele fez algo que você não gostou, você vai lá e se vinga, você vai lá e rebate. É o seu emocional aflorando. Decisões importantíssimas da nossa vida, como por exemplo, com quem a gente vai se casar. Você já reparou que uma decisão como essa, muitas vezes é tomada não racionalmente, não passa pelo cérebro da pessoa, mas só passa pelo coração. Às vezes, eu, como pastor, vi pessoas se envolverem com gente com um caráter completamente duvidoso, para não dizer pessoas desonestas mesmo, mas alguém dizia: mas eu sou apaixonada por ele, eu sou apaixonada por ela. São as emoções aflorando, apesar da razão muitas vezes dizer não. E nós precisamos entender que nós deveremos um dia prestar conta das nossas emoções. É interessante que muita gente trata o seu emocional como um ente à parte da sua vida, não é? Normalmente, por exemplo, quem tem um temperamento muito explosivo, ele fala: não, mas eu sou desse jeito. É como se fosse uma pessoa à parte, não é? Não é a pessoa que tem a emoção, mas é a emoção que tem a pessoa. E é necessário a gente entender que um dia, a despeito do que nós possamos pensar, ou imaginar, ou a visão que tenhamos da vida, nós teremos que prestar contas a Deus das nossas emoções. Tem muita gente, mesmo dentro da igreja, mesmo servindo a Jesus, ressentida, machucada, irada, com desejo de vingança. E a pergunta que eu te faço hoje é a mesma pergunta que Deus fez a Caim: por que você está irado? Por que teu semblante está caído? Talvez você diga: poxa pastor, mas eu tenho todas as razões do mundo para estar assim, para continuar me alimentando dessa tristeza. Mas eu quero dizer para você que talvez de fato você tenha sido ferido, machucado, machucada, traído, traída, mas se sentir assim e alimentar
esse ressentimento não vai resolver o seu problema, pelo contrário, vai agravá-lo. Quando nós alimentamos esse emocional doentio, nós tomamos péssimas decisões. Quando nós deixamos com que o nosso emocional decida por nós, nós podemos colocar tudo a perder na nossa vida. Você sabia disso? Que existem pessoas que elas fracassam na vida, não porque o diabo se levantou contra elas, não porque alguém as prejudicou, mas simplesmente porque em um momento importante, o emocional falou mais alto. E aquela pessoa que num dia de fúria, ela vai lá e pede a conta do trabalho. E no outro dia, o problema continua lá. É uma pessoa que num dia de fúria, ela falou uma palavra atravessada para o seu cônjuge e as marcas continuam até hoje. Existe um exemplo bíblico que eu gosto de dar em relação a isso, que é o exemplo de Sansão. Você sabe que Sansão tinha uma força descomunal ligada ao seu cabelo, né? Sansão era nazireu, ele tinha recebido essa missão de ser um libertador do povo de Deus, e ele tinha esse segredo, que ele guardava com ele, era um segredo dado pelo anjo para sua mãe, enfim, desde o seu nascimento, e o seu cabelo não poderia ser cortado, nunca tinha sido cortado. Acontece que um dia Sansão se envolve com uma mulher chamada Dalila. Dalila fazia parte de um povo que era inimigo do povo judeu, do qual Sansão pertencia, e Dalila armou uma arapuca para derrotar Sansão, e a Bíblia diz que ela queria descobrir o segredo de Sansão e perguntou por várias vezes qual era o seu segredo, qual era a razão da sua força, e a Bíblia diz que um dia Sansão contou para Dalila o seu segredo, e o seu cabelo então é cortado, e ele é preso, e ele tem seus olhos furados, e consequentemente ele vai morrer. Mas olha onde a vaca começou a ir para o brejo, para falar o português bem claro. Olha onde o problema de Sansão começa. Juízes capítulo 16, verso 16. O texto diz assim: importunando-o ela todos os dias com as suas palavras, e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. Sabe quando Sansão começou a ter sua vida destruída? Quando ele perde o controle das suas emoções. E não se engane, você é responsável pelas tuas emoções. Você é responsável pelo seu emocional. Você é responsável por aquilo que sente. É por isso que a Bíblia vai dizer: sobre tudo que se deve guardar, guarda, pois, o teu coração. Quando uma ofensa vem, quando alguém nos agride, quando alguém faz algo para nos chatear, a gente tem uma escolha: ou nós abraçamos a ofensa, ou nós deixamos a ofensa de lado e seguimos em frente. Quando alguém nos trai nossa confiança, nós temos uma escolha: ou perdoamos e seguimos saudáveis pela vida, ou então tomamos aquele veneno. Eu costumo comparar a ofensa como um copo de veneno. É como se alguém deixasse na sua frente um copo com veneno. Se você vai tomar ou não, é uma decisão sua. É por isso que eu digo que você é responsável pelas tuas emoções. É por isso que Deus perguntou para Caim: por que você anda irado? Por que você está ressentido? Por que você está chateado? Você vai responder
diante de Deus acerca do seu emocional. Durante muito tempo a igreja deixou de lado, ignorou a questão emocional. A gente estava sempre ligado não, o importante é eu não ser idólatra, o importante é eu não ter pecados sexuais. E é verdade, essas coisas todas são abomináveis perante o Senhor. Mas às vezes não tinha problema nenhum eu ser ressentido, machucado, chateado. Não, não. Que em nome de Jesus você seja liberto dessas coisas hoje à noite. Olha o que Deus termina dizendo para Caim no verso de número 7. Eu estou em Gênesis 4. Se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. A ti cumpre dominá-lo. Em outras palavras, Deus está dizendo para Caim, é sua responsabilidade as suas emoções. O seu emocional é responsabilidade exclusivamente seu. Que em nome de Jesus Cristo, a gente possa estar pronto para um dia nos apresentarmos diante de Deus, sem mágoa alguma, sem chateação alguma, vivendo uma vida, sabe, eu como pastor vejo tantas pessoas feridas, tantas pessoas machucadas, gente que não pode passar em algumas calçadas, gente que não pode frequentar alguns ambientes, justamente porque tem alguém que lá no passado me machucou, me feriu, me magoou. Jesus Cristo nos deu o maior exemplo de todos na cruz do Calvário, dizendo, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Que você possa fazer como um pastor pregou uma vez, que perdão, a gente deve andar ele, é como se a gente estivesse andando com ele no bolso da camisa, e quando precisar, está na mão. É uma decisão prática, é uma decisão consciente. Essa questão de eu não estou pronto para perdoar, é você decidir, você precisa fazer um tratamento, você está com uma enfermidade e você precisa entrar com uma medicação imediatamente. Quando você diz o seguinte, eu não estou pronto para perdoar, você está dizendo para si mesmo, eu vou seguir mais um pouco com essa doença e lá na frente, quem sabe não. Em nome de Jesus, tome uma decisão hoje de resolver as suas emoções, de esquecer o passado, de virar a página e seguir em frente. Deixa a ira, conforme diz o salmista, abandona o furor, e isso certamente não acabará bem.